Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar e eu começo hoje com uma pergunta que parece simples, mas abre uma discussão enorme. Até onde podemos confiar na inteligência artificial? Nos últimos anos, ferramentas como ChatGPT, Gemini e Claude passaram a fazer parte da rotina de muita gente. Elas ajudam no trabalho, nos estudos, na produtividade e até na organização de ideias. Mas também passaram a ocupar um espaço mais íntimo. Tem gente usando IA para desabafar, pedir conselhos sobre relacionamento, carreira, saúde mental e decisões importantes. E a nossa conversa de hoje parte de um caso extremo ocorrido no Espírito Santo, em que um homem foi preso após relatar ao ChatGPT um suposto plano para matar o próprio filho e evitar o pagamento de pensão. A história gerou muita repercussão, porque muita gente passou a acreditar que a IA teria denunciado usuários às autoridades. Mas será que uma inteligência artificial pode fazer isso? O que acontece quando alguém relata uma intenção criminosa para um chatbot? E quais são os riscos de transformar a IA em confidente, conselheira ou ferramenta de validação das nossas próprias crenças? Você também vai conferir. Entenda como 1 milhão de celulares Android avisaram sobre um terremoto antes dele acontecer. Xiaomi lança celular gamer com bateria gigante e preço surpreendente. E nova atualização do Gemini pode controlar seu computador pelo celular. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. E para entender melhor os limites da inteligência artificial e o impacto dessa tecnologia na forma como tomamos decisões, eu converso hoje com Igor Balibertin, designer estratégico e fundador da Loop. Ele tem mais de 20 anos de experiência na intersecção entre design, negócios e tecnologia e ajuda a explicar por que a IA não deve ser vista como uma autoridade, uma terapeuta ou alguém capaz de decidir por nós. Na entrevista a gente fala sobre o caso que motivou esse debate, os mecanismos de segurança das plataformas, a questão da privacidade da LGPD, a responsabilidade das empresas de tecnologia e um ponto cada vez mais importante, o risco de a inteligência artificial reforçar aquilo que a gente já acredita, em vez de nos ajudar a refletir de forma mais crítica. Bora ouvir! Igor, eu acho que o caso que motivou nossa conversa hoje envolve um homem que foi preso no Espírito Santo após relatar em conversas com o ChatGPT um suposto plano para matar o próprio filho e evitar o pagamento da pensão. E acho que a história ganhou uma repercussão porque muita gente passou a acreditar que a inteligência artificial teria denunciado o usuário às autoridades. Então, para começar, o que realmente aconteceu nesse caso e por que ele gerou tanta confusão sobre o papel da IA? Eu acho que o que gerou tanta confusão é o fato da gente ficar terceirizando, acho que as nossas tomadas de decisão. Então, eu não acredito que a IA tenha feito denúncia, mas o fato a IA ela não tem senso, ela não tem valor moral, né? Então, ela vai falar para você, ela vai te sugerir, na verdade, que você tome uma ação A, B ou C. Ela não toma essa decisão, né? E ela trabalha com análise probabilística. Então, você contou a sua história, ela vai criar supostos cenários e ela vai te trazer isso para você tomar a sua decisão. Eu acho que esse é o grande problema do uso excessivo de IA sem entender como ela funciona. A gente acaba terceirizando, por exemplo, ela serve como um organizador, talvez, né, de raciocínio. Mas, né, se a gente, nesse caso, né, o cara, não sei o que passava na cabeça dele, né, talvez um desespero, ou talvez coisa pior, e chegar o momento dele falar, cara, não consigo organizar, eu preciso de alguém, né, do lado de fora, para poder olhar para mim e falar, olha, esse é o melhor caminho. Então, eu acho que esse é o pior caso, assim, a gente olhar para isso e querer achar que a CA ela vai decidir pela gente, mas não, né? Então, a gente já estava já estávamos inclinados a dar uma resposta.
essa IA ela só potencializou isso, trazendo cenários, né? E acho que é legal a gente falar também, né, quando, por exemplo, né, um usuário relata uma intenção criminosa, uma ameaça ou um comportamento violento para a IA, o que acontece nos bastidores? Existem protocolos ou mecanismos específicos para lidar com esse tipo de situação? Porque uma das dúvidas foi, né, se uma IA sozinha consegue denunciar alguém, acionar autoridades. Sim. Ontem, inclusive, eu estava lendo um conteúdo que falava exatamente disso. Assim, fizeram um teste que eles chamam como se fosse uma espécie de um teste social, né? Nós vamos colocar esse social com bastante aspas. Eles criaram um mundo virtual e eles colocaram agentes criados por diferentes IAs, pelo Gemini, pelo Grok, pelo ChatGPT e pelo Claude. E aí eles, acho que, se não me engano, eles ficavam em torno de 15 dias vivendo nessas cidades e eles, assim, poderiam fazer o que eles quisessem, né? Criar coisas, destruir coisas, enfim, eles iam construir essa sociedade do zero. E o que eles, assim, coisas que eu achei interessante, né? E é um ponto de vista meu, que eles colocam, que eles salientam é o seguinte: o ChatGPT, por exemplo, ele tinha uma série de conceitos éticos que fizeram com que ele não saísse matando outros agentes lá dentro, né? E teve o Claude, por exemplo, ele, assim, levava isso ao máximo. Então, ele não fez nada que a gente, no mundo físico, aqui no mundo real, olhasse e falasse, putz, não tem ética. Então, eu acho que a gente precisa também levar em consideração que cada uma dessas IAs, elas acabam seguindo um viés de quem desenvolve. Eu acho que isso é muito importante também. Elas não são seres que surgem do nada, né? Elas surgem a partir de um ponto de vista de humanidade, de sociedade. Igor, há alguns anos seria difícil imaginar alguém usando um chatbot para falar sobre problemas pessoais, emocionais ou até situações extremas. E hoje muita gente recorre à IA para pedir conselhos sobre relacionamento, carreira, saúde mental e decisões importantes. Do ponto de vista de quem cria produtos digitais, as empresas esperavam que essas ferramentas fossem usadas de uma forma tão íntima e emocional? Cara, olha que coisa maluca. Mas ao mesmo tempo, eu acho curioso, porque assim, na verdade elas estão refletindo como eu falei antes, né, um ponto de vista dos criadores sobre o mundo. Então, em tese, é isso que vai acontecer. Então, por isso que eu falo, quando a gente, nessa história já, ela toma essa decisão, não, ela vai te trazer essas probabilidades do que pode acontecer e você toma essa decisão. E aí eu acho também que, dependendo de como eu vejo também, né, o meu lugar no mundo e, né, como que as coisas acontecem, eu vou tomar a decisão baseado nesse meu olhar. Igor, quando a gente fala de pessoas usando ferramentas, né, para desabafar sobre relacionamento, trabalho, saúde mental, acho que surge uma preocupação muito importante, né? Até que ponto essas informações que a gente compartilha, elas estão protegidas? O usuário realmente entende o que acontece com os dados que eles estão compartilhando e quão seguros a gente está do ponto de vista da questão de privacidade, LGBT, até onde as ferramentas podem usar as informações que a gente compartilha? Sim, na verdade, o usuário, ele é sempre, as ferramentas sempre deixam eles cientes de que como essas informações vão ser usadas, né? E para isso a gente sempre coloca dois termos, né? Quando produtos digitais são desenvolvidos, que é o termos de uso e políticas de privacidade. Vai falar do que você pode fazer e o dois vai falar como que aqueles seus dados vão ser utilizados. O que acontece, assim, é que por conta dessa quantidade gigantesca de informação que a gente tem, da gente ficar sempre ocupando os nossos espaços de tempo com mais informação, a gente acaba perdendo a atenção. Não sei se você já viu, mas tem um episódio maravilhoso dos Simpsons, que a Lisa, ela ganha o iPod do Homer, e aí ela começa a baixar músicas, assim, enlouquecidamente, muita música, e ela pula, na hora dela se cadastrar, ela pula os termos de uso, ela não lê, ela fala, tá bom. E aí ela começa a baixar. No final do mês, vem uma conta absurda, porque ela baixou não sei quantos milhões de música, ela fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E de repente, bate, assim... Ela entrou nesse desespero, bater na porta dela. Na hora que ela abre a porta, era tipo uma equipe de agentes vindo da Apple para poder levar ela embora. Porque, assim, tinha um dos termos de uso que era, se você não pagar, a gente vai levar você e o seu corpo vai ser doado para a ciência. A gente vai testar coisas em você. Que e ela loucura. desesperada, porque ela não queria falar pro pai dela. E é exatamente o que muita gente faz, né? Passa o termo, ninguém lê, né? De tipo assim, só confirma para passar logo de mudar a tela logo, né? Então isso é muito interessante. E tem, por exemplo, quando você vai usar, sei lá, um chat GPT, ele tem, acho que não sei se é só ele ou todos têm, eu nunca prestei atenção, mas assim, na barra do rodapé tá escrito, né? As informações aqui compartilhadas não serão usadas para poder treinar as nossas máquinas.
Aí, a gente, assim, eu acredito até a página 2. Eu, pessoa física. Mas, juridicamente, eles têm que deixar isso claro em algum lugar. E se não tiver, provavelmente, eles vão receber alguma sanção jurídica, porque essa empresa ela tem que ter sede no Brasil, né? Então, para ela rodar aqui dentro, por exemplo, um Meta tá dentro do Brasil, o que quer que seja, né? Qualquer empresa americana ou de qualquer outra procedência que estiver aqui dentro, eles têm que ter um representante aqui para esse tipo de problema jurídico. Então, sim, em tese, né, se eles apresentam essas informações lá dentro e eles deixam claro de como eles vão usar, se você não leu, aí o ônus é seu. Mas se você leu, você vai saber utilizar essa ferramenta da melhor maneira, né? Como você falou, né, grandes empresas de tecnologia estão se tornando intermediárias de conversas cada vez mais íntimas, né, entre os humanos e as máquinas. Que tipo de responsabilidade isso cria para essas organizações, né? Porque quando uma pessoa toma uma decisão baseada em uma recomendação da IA e algo dá errado, quem que é o responsável? É a tecnologia? É a empresa que desenvolveu? Ou é o próprio usuário? Como que funciona essa parte? Assim, na minha percepção, todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade aí, né? Porque, como eu falei, a IA, ela não decide nada, ela te traz opções. E você toma uma decisão ou não, baseada nas respostas que ela te traz. Mas se eu sou uma empresa e eu disponibilizo isso para um grupo de pessoas, um país, né? Eu creio que ela teria que ser responsabilizada sim, porque quem definiu o modelo de negócio e como que esse algoritmo funciona é ela. Então é ela que vai ser aí também a responsável e quem vai ajudar, né? Precisaria ajudar a justiça a tornar isso mais seguro. E a evolução da inteligência artificial é cada vez mais rápida. Na sua visão, o conhecimento das pessoas sobre como usar essas ferramentas está acompanhando esse ritmo ou existe um descompasso entre o avanço da tecnologia e a preparação dos usuários? Eu acho que sim, que não. Eu acho que tem horas que as empresas não colocam isso como um ativo, porque no final isso vira commodity, né? Uhum. Eu falar que tem IA, mas assim, a coisa não funciona, então vai falar assim, não funciona por causa da IA ou não funciona porque foi mal projetado? E vai chegar um momento que a IA ela vai ser isso, assim, ela vai estar tão acontecendo na vida de todo mundo que isso não vai ser um grande diferencial, né, no mercado. Então, eu creio que... A gente nem vai falar mais IA, né? Já vai estar igual a internet, né? Ninguém fala mais hoje, tipo, da internet, né? Você não fala, vou me conectar na Isso. internet, né? Você já está conectado na Sim. internet, Uhum. né? Então, assim, eu acho que não vai fazer sentido e, assim, à medida que as pessoas vão usando, elas também vão entendendo como isso funciona, né? Por exemplo, voltar de novo ali e colocar o meu chapéu de designer de produto. O produto que eu crio hoje, quando eu vou levá-lo para um usuário para a gente testar, eu não levo mais do mesmo jeito que eu levava 10 anos atrás, né? Então, por exemplo, se eu vou testar um aplicativo 10 anos atrás, tinha toda uma questão, né? Você tinha que detalhar o que era o login, como é que a coisa ia acontecer. Por exemplo, tem recursos que naquela época a gente tinha e hoje não tem mais nas aplicações, né? Então, mas que eram recursos maravilhosos, inclusive. Um deles, não sei se você lembra, mas era você colocar a quantidade e a frequência com que você recebia notificações. Agora não, notificação está livre e isso era uma regra, inclusive. Então, acho que à medida que o tempo vai passando, a tecnologia também vai educando, né, os usuários de como que ela funciona e para que funciona. Então, não sei se saiu também uma matéria, se foi ontem ou antes de ontem, mas que falava exatamente disso, né, de que a adoção das IAs nos ambientes de trabalho acabou aumentando e isso acabou fazendo com que as pessoas deixassem de ter tanto medo de serem substituídas pelas IAs. Mas aí eu volto também com uma outra questão. Como é que essas perguntas foram feitas? Porque eu ficar fazendo perguntas... Quer dizer, tem perguntas e perguntas, né? E até tem um outro ponto que eu coloco aqui. Tem uma revista que chama aquela The Economist, que ela também criou uma matéria que é exatamente falando disso, que agora essas mesmas Big Techs que estão criando as inteligências artificiais, elas estão contratando também filósofos, porque a qualidade das perguntas é que vai determinar a qualidade das respostas, né? Então, assim, por exemplo, vamos falar que eu tenho, sei lá, eu tenho um repertório, sou um homem de 60 anos, estudei, morei fora, blá. Você é uma estudante que está começando na mesma área que eu estudei lá no passado. Provavelmente as minhas perguntas, elas vão ter um peso, assim, elas vão ter um detalhamento muito maior por conta até de experiências de vida. E o seu vai ter respostas um pouco mais simples por conta também da quantidade de experiências. Então a gente precisa entender muito isso também. Do tipo, tá, eu uso a IA dentro do meu trabalho, mas com que qualidade que eu uso, né? Porque se eu continuo fazendo perguntas que são perguntas muito abertas, né, às vezes eu estou só maquiando, eu estou achando que eu não vou ser substituído, mas sim vou ser substituído, porque isso também acaba deixando muito mais aberto aquela minha condição
de perguntas ruins, né? Tipo, aquilo vai expor o meu repertório. Olha, não adianta a gente continuar com esse cara. Antes a gente tinha só o fit cultural para demitir. Agora a gente entende que o problema é muito pior. E, Igor, muita gente tem a sensação de que a inteligência artificial tende a concordar com o usuário, né? Validar as opiniões e até reforçar suas decisões. Essa percepção é real? E se for, quais são os riscos de transformar a IA em uma ferramenta de confirmação das nossas crenças, em vez de um espaço para reflexão e questionamento? O exercício que a gente tem que fazer não é só perguntar para as IAs, é ler a resposta. Né? Porque assim, não só confirmar o que a gente espera, ela também alucina, né? Sim, então, exatamente. Tem muito trabalho de pesquisa que a gente faz hoje que com a IA, assim, aumentou a velocidade em 15, 20 vezes. Só que se você não lê, você fala, cara, de onde que tirou esse dado? Né? Mas assim, como é que você concluiu isso? Porque eu li e a conclusão foi outra. Então você precisa ter esse repertório e esse senso crítico para olhar e falar, cara, isso aqui não bate. E à medida que você faz isso, você também vai, o que a gente chama de aprendizado de máquina, você vai meio que reorganizando todos esses dados para ela entender como é que você funciona, né? Não sei se você usa bastante, por exemplo, eu uso muito ChatGPT e outras IAs, e o que ela faz? Né? A IA ela vai acumulando os dados em blocos. Né? Então, assim, por exemplo, se eu pergunto um negócio para ela hoje, ela vai pegar aquele bloco lá de trás e vai falar, olha, você já perguntou isso. Mas, como ela viu todas as outras respostas, né, e perguntas que eu fiz ao longo do tempo, ela já não vai dar mais a mesma resposta para mim. Ela vai dar uma resposta mais elaborada. Então, assim, ela pode ser que ela confirme ainda, pode ser que ela confirme, mas, de novo, né, eu não posso terceirizar a tomada de decisão como a gente veio falando o tempo inteiro. Ela vai trazer, porque, né, assim, como eu falei, talvez o viés de desenvolvimento traga para esse lugar, mas a gente precisa, a gente não pode, na verdade, abrir mão, né, da nossa responsabilidade, que é, cara, ter senso crítico para entender se aquilo faz sentido ou não. E, Igor, para fechar nossa conversa, ao longo do episódio a gente falou sobre confiança, privacidade, senso crítico e os limites da inteligência artificial. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem usa essas ferramentas todos os dias, qual seria a principal lição que as pessoas precisam entender sobre a relação entre humanos e IA? Cara, saiam na internet e vão ler livros. Acho que isso é a melhor coisa. Você vai fazer uma higiene mental, vai ver gente, vai andar de bicicleta, vai correr, vai fazer sua musculação, porque como tudo na vida, quando a gente fica focado numa coisa durante muito tempo, a gente acaba se alienando também. E nem tudo é baseado em tecnologia. Então, essas relações humanas, elas precisam ser fortalecidas para que a gente entenda, cara, quando a tecnologia acaba e a pessoa começa, né? Então, acho que a minha maior dica de quem trabalha com tecnologia faz aí 21 anos é, cara, vão viver a vida, vão encontrar seus amigos, estudem, leiam, escrevam. Né? O fato de escrever faz você fixar as ideias na cabeça também, isso é muito importante. E por conta das tecnologias, a gente acabou parando de escrever à mão. E o fato de escrever acaba memorizando. Né? Até trazer também mais outro ponto, assim, acho que os Estados Unidos agora, o pessoal, tem vídeos, inclusive nas redes sociais, de gente na Rússia que esqueceu como é que escreve à mão e não sabe nem ler mais uma letra cursiva. Então, assim, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo para retomar coisas que eram simples e para a gente entender que, cara, a tecnologia faz muito bem, mas só que tudo em excesso, né, começa a prejudicar. Né? Um copinho de água mata a sede, um oceano de água pode me matar afogado. A gente entender um pouquinho essas diferenças, né? Quero agradecer muito a sua participação, acho que foi uma conversa extremamente rica que nos ajudou a entender não apenas os limites e as capacidades da inteligência artificial, mas também o impacto que ela já está tendo na forma como a gente vive, nos informamos e até nos relacionamos. Obrigada por dividir sua experiência e suas reflexões com a gente. Eu tenho certeza de que nossos ouvintes vão sair desse episódio com mais conhecimento e acho que principalmente com um olhar mais crítico sobre o uso dessas ferramentas, e fica o convite para você voltar para a gente conversar mais. Eu que agradeço, Fernanda. E sim, podem me chamar que eu volto. E vamos agora para o Giro de Notícias. Imagine receber um alerta no celular segundos antes de um terremoto acontecer. Foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela. Após 2 fortes tremores atingirem o país, mais de 11 milhões de usuários Android foram avisados antecipadamente pelo sistema de alertas do Google. A tecnologia usa os sensores dos próprios smartphones para identificar vibrações sísmicas e enviar notificações antes da chegada das ondas mais destrutivas. Em um país sem sistema nacional de alerta para terremotos, os celulares se transformaram em uma verdadeira rede de proteção capaz de salvar vidas.
E a Xiaomi acaba de apresentar um novo celular gamer que promete chamar a atenção pelo custo-benefício. O Redmi K80 Ultra chega equipado com um poderoso processador Dimensity 9400 Plus, tela OLED de 6,83 polegadas, com taxa de atualização de 144 Hz, uma bateria gigante de 7.410 mAh, com carregamento rápido de 100 watts. E o aparelho também traz até 16 GB de RAM, armazenamento de até 1 TB e certificação contra água e poeira. Tudo isso por um preço que, em conversão direta, gira em torno de R$ 2.144. Uma combinação difícil de ignorar para quem busca alto desempenho sem gastar uma fortuna. E o Google pode estar prestes a dar mais um passo na evolução da inteligência artificial. Uma novidade encontrada no aplicativo do Gemini indica que a ferramenta poderá controlar seu computador à distância usando apenas o celular. A proposta é permitir que a IA execute tarefas no PC enquanto o usuário acompanha tudo em tempo real pelo smartphone. A função também deve mostrar informações sobre o status do computador e permitir o gerenciamento de diferentes dispositivos conectados à mesma conta. Se confirmada, a novidade pode transformar a forma como interagimos com os nossos computadores no dia a dia. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Marcelo Fischer, Nathan Vieira e Viviane França. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Liv Straza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!